Oi, turma! Como é que vocês estão? Estão estudando? Estão lendo? Eu quero vocês lendo, hein? Leitura é muito importante. Leitura faz com que a mente abra, né? A sua mente na hora de uma redação, né? Na hora de você fazer um textozinho, tá bom? Também aprende as pontuações, então leiam bastante, é muito importante. Abre o vídeo de vocês na página 121. Vamos lá. Vocês vão ver aqui que essas duas páginas, 121 e 122, nós temos dois tipos de texto. Inclusive, um dos textos, nós já até estudamos ele já, né? Já sabemos que tipo de texto é esse, né? Na página 122, estou vendo que é uma poesia. E geralmente poesia é escrita por versos, né? Cada linha dessa poesia chama-se versos. O conjunto desses versos chama-se estrofe. E lembre-se que poesia é feita de rima. São palavras que se rimam uma com a outra, finais de palavras que se rimam uma com a outra. Então vamos lá. Primeiro, tem um texto aqui que chama-se, é o tipo de texto, é prosa. O que é um texto em prosa? Texto em prosa é texto formado por frases e tem parágrafos, tá? Vocês podem observar aqui nesse texto da página 121 que ele tem um espaçozinho aqui, né? Um pequeno espaçozinho aqui, nós damos o nome de parágrafo. Então esse texto nós temos aqui um espaço aqui, outro espaçozinho aqui, outro espaçozinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então aqui nós temos quantos parágrafos? Vamos ver. Parágrafo primeiro, vai anotando aí, coloca aí a lapisinha aí. Ó, o primeiro parágrafo, nós temos aqui o segundo parágrafo, aqui temos o terceiro parágrafo, aqui temos o quarto parágrafo, aqui o quinto e aqui o sexto parágrafo. Então, esse texto tem 6 parágrafos, tá bom? O que são os parágrafos? Terceiro ano. São frases, é dado um título do texto. Então, cada parágrafo ele tem uma ideia do título, uma ideia do texto. E essas ideias, elas se juntam em um único assunto, o título, tá bom? Com o tempo eu estive explicando melhorzinho para vocês os parágrafos, vou te mostrando como é que se formam esses parágrafos, tá bom? Então vamos lá. Página 121. Se a prosa fosse poesia. Quando a gente fala, a gente usa prosa, geralmente. Nosso texto sai todo, até o fim da nossa respiração. Às vezes, sai quebrado, incompleto. Muitas vezes, corrigimos que não saiu direito. Depende da maneira de como expressamos o que queremos. Há quem, e conheço muita, mas muita gente, e fica chato mesmo. Fala cheio de pausas e mudanças de assunto, sabe? Em uma mesma frase. Outras pessoas, conheço bem, essas pensam muito, só falam frases curtas. Os jeitos de falar variam conforme a pessoa e são quase todos quanto os de escrever. E a gente faz as mesmas coisas quando escreve. Tem gente que escreve como fala e gente que fala como escreve. Então isso aqui é uma prosa. Lembre-se que prosa tem frases, tem pontuação, tem parágrafos, tá? Esse texto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. É aquela distânciazinha que você coloca o dedinho assim, ó, para contar, tá bom? Então vamos lá. Na página 122 nós temos uma poesia. Poesia é através de rima. A coisa muda quando usamos a poesia, porque nela temos de nos preocupar com o ritmo e às vezes com a rima. Com poesia tudo se combina para criar um efeito em você, leitor. E despertam-se todo tipo de sentimento, raiva, amizade, alegria e até mesmo amor. Poesia é um jeito diferente de passar o que tem dentro da gente. É um texto que mostra o mundo do nosso jeito. É um modo de dizer algo do modo como eu vejo. Deu para entender direito? Então aqui vocês viram a rima. Poesia é um jeito diferente de passar o que tem dentro da gente. Rimou gente com diferente, tá bom? Vocabulário, as palavrinhas com seu significado. Incompleto, que não chegou ao fim, inacabado. Poesia, composição e verso. Rima, repetição de sons iguais ou semelhantes. Vamos para a página 123, vou explicar o deverzinho para vocês. O 1, vocês vão encontrar as palavras do vocabulário no caça-palavras e complete as frases. Então, aqui está o vocabulário, vocês vão ver que no caça-palavras vão circular e vão completar as frases A, B e C. Depois leio as frases para ver se está com o ritmo real, tá? Certinho. O 2, vocês vão formar frases
com as palavras poesia, uma frase para poesia, uma frase para a palavra incompleto, uma frase para a palavra rimas. 3. Pesquise e marque a imagem que representa outro sentido da palavra rima. Vocês viram no vocabulário que rima significa o quê? Repetição de sons iguais ou semelhantes. Agora aqui, qual desses 3 desenhos a rima está, vamos dizer assim, explicada diferente do vocabulário? Tá bom? Página 124. Marque 4. Marque o texto que representa o sentido da palavra rima. Qual desses 3 aqui representa o sentido da palavra rima? Agora responda. A partir da leitura dos textos acima, podemos dizer que a rima é o quê? Qual dos 3 aqui? O que é a rima? Tá bom? Só tem um só. 125. Construindo o estudo do texto. 1. De que trata o texto? De que o texto trata, né? Do que ele está falando. No próprio título fala. Está falando sobre o quê? Tá bom? 2. De acordo com o autor do texto aqui, até esqueci de ler para vocês. O autor do texto aqui é Eurico Santos, tá? De acordo com o autor Eurico Santos, a estrutura de um texto em prosa é diferente da do texto em verso, né? Acabei de explicar. O texto em verso é diferente do texto em prosa. Relaciona as características de cada um. Vocês vão relacionar as características do texto em poesia do texto em prosa, tá bom? Vai ligar aqui. 3. Em relação à frase extraída do texto em destaque abaixo, responda. Então, eu vou ler a frase e vocês depois vão responder. A coisa muda quando usamos a poesia, porque nela temos de nos preocupar com o ritmo e às vezes com a rima. Por que o autor faz essa declaração? Por que eles fazem essa declaração que temos que nos preocupar com o ritmo, às vezes até com a rima? Por quê? São palavras utilizadas como? Muitas vezes a poesia usa muito o quê? Usa o quê? Sentimento, né? Usa mais o quê? Emoções, tá? Muitas vezes a própria poesia ela vira uma música, tá bom? P. Você concorda com essa declaração? Sim ou não e por quê? 4. Cite o título de um texto que você já leu em prosa e o outro que você já leu, que é um poema. O título de um texto em prosa e de um texto que é um poema. Construir a gramática. Então vamos estudar agora o número do substantivo. O que é número substantivo? As palavras que estão no singular e as palavras que estão no plural. Tá bom? Eu vou passar algumas regrinhas para vocês aqui. Tá legal? Aí tem aqui uma poesia aqui. A chuva. Cai a chuva no telhado. Já está todo molhado. Quando chove, Dona Rata não dorme. Pois a noite inteira, pinga goteira, vai chuvinha, derramando as gotinhas. Então você observa as palavras destacadas que temos aqui no texto, né? As gotinhas, são as palavrinhas destacadas aqui. O substantivo pode ser usado no singular ou no plural. O singular indica somente um elemento, né? Quando se fala somente de um elemento. O plural já 2 ou mais elementos, aí torna-se um plural. Para formar o plural do substantivo, geralmente acrescenta-se o S, isso é o normal, né? Acrescenta-se o S em algumas palavras. Acrescenta-se ao singular, bola, bolas, né? Bolo, bolos, caderno, cadernos. Entretanto, existe substantivo que faz o plural de outra forma, ou seja, não segue essa regrinha é básicazinha, né? É normal. Nós temos agora, vamos aprender as regras mais difíceis, mas vocês vão estudar e vão aprender. Em substantivo terminado em R ou Z, acrescenta-se ES, S. Por exemplo, amor, amores, paz, pazes. Em substantivo terminado em M, troca-se o M por NS. Garagem, garagens, NS. Em substantivo terminado em AL, EL, OL, OU, troca-se a letra L por IS. Coral, corais. Anel, anéis. Anzol, anzóis. Azul, azuis. Eu quero você estudando e lendo essas regrinhas, tá bom? Mas vamos para a página 127. Mas, nem todas as palavras com as terminações acima seguem essas regras. Veja o caso, por exemplo, da palavra mal, terminada com L, cujo plural é males, e cônsul, cujo plural é cônsules. Há o caso também do substantivo terminado em IL, IU. O plural é feito de 2 formas. Quando a palavra é oxítona, ou seja, aquela que tem a sílaba mais forte, né? A última sílaba mais forte, troca-se o IU por IS. Quando a palavra é paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba mais forte, troca-se o IU por eis. Então vamos lá. Brasil é oxítona, Brasis. Têxtil é paroxítona, testes.
Aí dá os casos do substantivo terminado em S. Se forem monossílabos, que só tem uma sílaba, ou oxítono, que a sílaba mais forte é a última. Acrescenta-se ES. Por exemplo, a palavra gás é monossílaba. Então, gases. País. O is é oxítono. País. Oxítono. Então, o plural é países. Países. Os substantivos terminados em X são invariáveis, ou seja, o invariável quer dizer que não tem uma única forma, tá? Vamos lá. A xerox. As xerox. Ou seja, o que vai mudar aqui é o artigo. A xerox, as xerox. Em substantivo terminado em ão, acrescenta-se o S. Irmão, irmãos. Órfão, órfãos. Outros mudam para ons. Balão, balões. Limão, limões. Essa forma é mais numerosa na língua portuguesa. Agora, por fim, ainda há a que muda para ans. Por exemplo, pão, pães. Alemão, alemães. Capitão, capitães. Não esqueça de estudar essas regrinhas, tá? Que eu vou passar exercícios dessas regrinhas para vocês. 1. Página 128. Escreva as frases no plural. Eu vou escrever a frase A, B, C, D, E no plural. Lembre-se que frase começa com letra maiúscula e não esqueça o ponto final nas frases. 2. Assinale o grupo de palavras em que todas fazem o plural da mesma maneira. Vai ver aqui, qual que faz a plural da mesma maneira, da mesma regrinha. Qual que é? Só tem um aqui. Página 129. 3. Ligue formando frases. Aqui nós temos os pronomes, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Lembra-se que temos os pronomes eu, tu, ele, ela no singular, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas no plural. Então, as frases que tiver no singular vai ser os pronomes no singular. As frases que tiver no plural vai ser os pronomes no plural. Então, vocês vão copiar aqui embaixo, no 4, depois de ligar. Vão copiar aqui no 4 as palavras que estão no plural e as palavras que estão no singular. O 5, vocês vão ler as palavras em destaque e colocam-as no quadro adequado. Quais são as palavras no singular? Quais são as palavras no plural? Tá bom? O 6, marque o X no quadrinho com o plural correto das palavras. Leia as regrinhas lá e faz o número 6. Não deixa de ler, deixa de preguiça e vou ler. O 7, procure no caça-palavra o plural dos nomes do quadro abaixo. Então, eu vou procurar. Qual o plural de anel? Anéis. Vai chegar lá no caça-palavra, circule o plural de anéis. Tá bom? Um beijo. Faça os deveres com atenção, tá?